Qual o limite do perdão? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando mais um devocional, Café com Vida, onde nos alimentamos da Palavra de Deus, nutrimos o nosso espírito, cuidamos da nossa mente, entendendo tudo aquilo que Deus tem reservado para nós, tudo aquilo que Deus tem escrito para nós, aquilo que devemos seguir como regra, como conduta, para que de fato sejamos abençoados e sejamos vistos como filhos verdadeiros do Deus Altíssimo. Eu quero aqui agradecer a todos vocês que têm participado, seja ao vivo ou também acompanhando aí as gravações, que Deus abençoe muito a vida de vocês. E quero pedir também sua contribuição, sua colaboração, curtindo aí os vídeos, os materiais e compartilhando para que mais e mais pessoas também sejam alcançadas por essa palavra aí tão preciosa e tão necessária nas nossas vidas. Quero aqui também lembrá-los do nosso programa Vida Plena. As matrículas estão abertas, tá? Então elas vão até segunda-feira. Se você ainda não se inscreveu, dá uma olhadinha no link aqui da bio. Lá você vai ter mais informações do que se trata, de como funciona, e você vai poder fazer parte de um processo aí fantástico para crescimento, para transformação, para controle das emoções, para o tratamento de traumas, de cura interior. Enfim, se você está passando aí por dificuldades, não deixe de cuidar da sua saúde, não deixe de cuidar de você, não deixe de realmente buscar uma ajuda e um auxílio para sair dessa situação. Amém? Bom, até que ponto então, até que limite nós devemos perdoar ou até onde o perdão pode alcançar alguém? Essa é uma pergunta interessante porque muitos de nós achamos que perdoar tem limite, não é verdade? Às vezes a gente pensa e fala assim, olha, se fulano fizer isso comigo, se fizer aquilo comigo, eu até perdoo. Mas se ela fizer tal coisa, aí não tem perdão, daí não tem como perdoar. Então, geralmente nós fazemos uma lista de coisas as quais nós perdoamos e coisas as quais nós não perdoamos. E a verdade é que a Bíblia ela nos traz um ensinamento que vai nos orientar a respeito desse tema e ele é um ensino muito prático, muito concreto, onde a gente de fato não tem dúvida de que esse ensino ele deve sim ser aplicado na minha e na sua vida, porque ele já foi aplicado anteriormente. E quem aplicou essa palavra, esse ensino, foi o próprio Jesus. E o nosso texto está lá no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 23, certo? Versículo 34, onde nos diz o seguinte: Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então repartiram entre eles as suas roupas, tirando sorte sobre elas. Vamos nos atentar à primeira parte hoje desse versículo. Ou seja, nós temos ali o momento exato onde Jesus estava sendo o quê? Crucificado. Jesus estava sendo julgado pelas pessoas, pelo povo, pelas autoridades da sua época. Então ali ele estava justamente pagando o preço pelo meu e pelo seu pecado. E a atitude dele diante disso, que foi diferente daquilo que seria a nossa atitude, porque imagine que você detém do poder, imagina que você detém de toda a autoridade, de toda a força, e naquele momento você poderia simplesmente fulminar a vida de todo mundo, e descer daquela cruz, ou sair daquela cruz até mesmo voando, enfim, como um super-herói. E aí você começar o quê? A descer juízo sobre a vida daquelas pessoas. Então, no fundo do coração, eu acho que essa seria a minha e a sua opção. A gente ia querer, naquele momento, vingar aquelas pessoas, sair daquela situação, enfim, já que nós teríamos poder para tal. E Jesus, sendo Filho de Deus, ele tinha poder sim para fazer exatamente o que ele quisesse, aquilo que viesse à sua cabeça. Jesus ele poderia simplesmente executar através de uma palavra ou até mesmo através dos seus pensamentos.
Mas aí ele verbaliza algo que mexe, né, com a minha e com a sua vida. Porque ele diz o seguinte: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Ou seja, Jesus estava ali cumprindo a sentença, né, a qual ele foi julgado, então sentença de morte. As pessoas estavam maltratando ele, estavam maldizendo ele, as pessoas estavam colocando Deus à prova, né, o próprio Jesus à prova. Se ele é filho de Deus, então que ele desça aí dessa cruz. E ainda assim, a sua atitude foi a atitude de perdoar. E quando nós observamos esse cenário e entendemos que Cristo, sendo Deus, ele foi capaz de perdoar a humanidade, perdoar não apenas a mim e a você, mas aqueles que estavam também maltratando naquele momento, o que dirá então de nós, das nossas vidas? Será que devemos então colocar regras para o nosso perdão? Será que tais coisas eu perdoo, mas tais coisas eu não perdoo? Então, acho que a resposta aqui de Cristo ela é muito clara, né? O perdão ele não faz acepção de causas, ou seja, ele não tem métricas. O perdão é para tudo e para todos, ou seja, independente do que a pessoa fez, independente do que ela praticou, né, enfim, independente da situação que aconteceu, o perdão ele deve ser o quê? Soberano. Ele deve prevalecer na minha e na sua vida. E o mais interessante é que essas pessoas elas não pediram perdão para Jesus. E ainda assim ele intercedeu por elas, porque ele fala: Deus, perdoa, né? Pai, perdoa, porque elas não sabem o que elas estão fazendo. Então que nós tenhamos essa capacidade, que nós tenhamos essa mesma generosidade que Jesus teve, né? Essa mesma visão de reino que Jesus teve, de liberarmos perdão para as pessoas, ainda que elas não nos peçam perdão, né? Ainda que elas achem que não nos tenham ferido ou não estejam fazendo mal contra as nossas vidas, mas que esse sentimento verdadeiro, genuíno de liberar perdão, né, independente da pessoa que te causou um dano, que te trouxe alguma consequência para a alma. Então, assim, fique tranquilo, fique em paz com Deus, porque a Bíblia diz que quando nós perdoamos o próximo, nós somos perdoados pelo Pai, né? Então, como é que eu quero ser perdoado se eu não consigo perdoar? Então, que esse exemplo ele sirva de lição para as nossas vidas, né? Que a gente tenha essa convicção e essa certeza de que nós precisamos sim liberar perdão, não podemos ficar presos a essas pessoas, não podemos levar os nossos inimigos para a nossa cama, né? Ou seja, muitas vezes a gente leva na mente, fica remoendo situações mal resolvidas. Então resolva isso de uma vez por todas, né? Perdoe, libere perdão. Se a atitude dela, se ela vai receber, se não vai receber, se vai aceitar, se não vai aceitar, se ela vai continuar fazendo algo contra você, não importa. O que importa é a sua consciência, é você estar em paz com Deus, né, com seu Pai Celestial, porque Ele que observa as tuas atitudes, ainda que em secreto, e é Ele quem te recompensará. Que Deus abençoe fortemente a vida de vocês, que Deus abençoe esse início de final de semana, né, esse feriado que estamos aí celebrando a Páscoa de Cristo, e hoje é a sexta-feira da Paixão, o dia em que Ele se sacrificou pela minha e pela sua vida, no ato de amor mais profundo, mais forte, né, que a humanidade já conheceu. Então, reflita, né, durante esse fim de semana sobre o que Jesus fez por você, sobre o que Ele é capaz de fazer por você. Ou seja, se Ele se entregou por nós, Ele é capaz de fazer ainda muito mais do que aquilo que nós pedimos, né, pensamos ou sonhamos. Então, busque a Deus, né, busque a sua presença, né? A gente vai celebrar no domingo de Páscoa, né? Ele foi crucificado sim, mas veio a ressurreição, e que Cristo possa ressurgir na minha e na sua vida todos os dias, né? Trazendo toda a natureza de Cristo dentro de mim e de você, para que a gente possa refletir a glória de Deus, para que sejamos instrumento de paz,
para que sejamos sal, luz nesse mundo tão perdido de trevas. Então, que Deus te use, que Deus te abençoe poderosamente, né? Um beijo no seu coração, muito obrigado aqui pela sua companhia e a gente se encontra nos nossos próximos vídeos.